Bom dia, crianças do meu coração. Hoje é sexta-feira, dia de correção. Depois que vocês fizerem as correções, vocês já estão liberados para descansar, para curtir a família, né? Fazer tudo que vocês estavam com vontade. E na semana às vezes não dá tempo porque tem os afazeres, né? Então vamos começar a nossa correção? Já vamos desenrolar para que vocês possam descansar rapidinho, então? Então vamos fazer a nossa semana, a nossa oração, agradecer pela semana. Então vamos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Senhor Jesus. A aula vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos a trabalhar e a estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Que nós tenhamos aí uma boa sexta-feira, né? Um feliz final de semana, que a gente descanse e abasteça toda a nossa energia. Então vamos lá para a correção de português. Vocês vão pegar o grupo 2. Pode abrir no capítulo de português e abrir na página 69, tá? Então, antes do feriado, nós tivemos uma aula que nós falamos sobre o antônimo. Tá lembrado? Que a gente falou um pouquinho sobre essa teoria. Então, o que é o antônimo? O antônimo é o inverso daquela palavrinha que nós estamos querendo dizer. Lembra da musiquinha que nós escutamos? Que ela pede ajuda, que ela fala: seu antônimo, me ajuda aqui. Qual a diferença disso aqui daquilo ali? Lembra? Então, antônimo é o contrário daquela palavrinha que está aparecendo para a gente. Então, vamos ver no exercício o que ele pediu para vocês fazerem relacionado à teoria sobre antônimo, né? Sobre o contrário. Então, vamos lá. Número 1. Reescreva o texto substituindo as palavras destacadas por antônimo, ou seja, pelo contrário. Caso seja necessário, utilize o dicionário. Então, nós tínhamos essa frase aqui, ó. Ele já tinha visto muitos pássaros a voar, tinha se sentido sempre feliz e confortável ali no ninho, em um dos ramos mais altos da frondosa árvore. Então, o que vocês tinham que passar para o antônimo? Ó, a palavrinha muitos, feliz, confortável e altos, né? Então, essas palavrinhas vocês tinham que encontrar o antônimo, o significado contrário. Então, vamos ver como que vocês tinham que ter feito, qual que é a resposta correta. Olha só. Tinha que copiar toda a frase novamente, lembra? Não era somente as palavrinhas, não, tá? Então tem que ficar assim, ó. Ele já tinha visto poucos pássaros a voar, tinha se sentido sempre infeliz ou triste e desconfortável ali no ninho, em um dos ramos mais baixos de uma frondosa árvore. Foi assim que vocês fizeram? Vocês colocaram direitinho? Se foi, pode pôr o confere. Do contrário, vai precisar arrumar, tá bom? Exercício número 2. Complete o diagrama com os antônimos de pobre, ganhar, começo, fraco, perto, quente. Então, qual que é o antônimo de pobre? Rico. Qual que é o antônimo de ganhar? Perder. Qual que é o antônimo de começo? Fim. O antônimo de fraco? Forte. O antônimo de perto? Longe. E o antônimo de quente? Frio. Então, você colocou todas essas palavrinhas, pode colocar confere. Aí nós vamos para a página 70. O que fala a página 70? Essa página 70 vai falar sobre os sinônimos e sobre os antônimos, tá? Então vamos lá. Primeiro vocês tinham que preencher o sinônimo. O sinônimo, para lembrar, são as palavras que têm o mesmo significado, tá? Então, qual que é o sinônimo da palavra ganhar? Receber. Qual que é o sinônimo da palavra longe?
distante. Decidir, resolver. Caminhar, andar. Apreciar, gostar. Valente, corajoso. Engraçado, divertido. Ajudar, auxiliar. Se por acaso vocês colocaram alguma outra palavrinha sem ser essas aqui, pede para o adulto da sua casa conferir, porque ele vai saber se essa palavrinha que você colocou, se é o sinônimo ou não das palavras anteriores, tá? Aí aqui nós tínhamos que colocar os antônimos dessas palavras aqui. Então vamos ver como ficou. Ó, o antônimo de rir, chorar, arrumar, desarrumar, responder, perguntar, barulho, silêncio, pesado, leve, guerra, paz, doce, salgado, duro, mole. Certinho? Então pode pôr, confere. E aí vocês tinham que pintar, né? Olha só, pinte de amarelo as fichas que contêm sinônimos, que é presente na tabela. Pinte de verde as fichas que contêm antônimos nas palavras apresentadas. Então aqui está mostrando, ó, qual que é distante, que cor que vocês tinham que pintar? De amarelo. E auxiliar, amarelo. Perguntar, de verde. Resolver, amarelo. Então vamos aqui ver. Deixa eu pegar aqui, senão vocês vão ficar meio confusos. Professora, não gosto que vocês ficam confusinhos, eu gosto que vocês entendam. Então, ó, primeiro eu vou começar então pelo amarelo. Vamos aqui, ó, achar então o que vai ser do distante, né? O distante está falando que é palavra sinônima. Então, qual que é o sinônimo de distante? Auxiliar, perguntar, resolver, silêncio, chorar, corajoso, paz, receber, gostar, mole, andar, divertido, leve, salgado ou desarrumar. Qual que é o sinônimo de distante? Vamos achar? Distante. Ah, tá aqui, pessoal. Desculpa. Ó, tia Dani que tá confundindo. Não liga para mim, não. Tonhonhon. Sinônimo tá aqui, ó. Distante está no quadro da onde? Do sinônimo. Então, eu vou pintar de amarelo. Auxiliar. Auxiliar está em qual quadro? Do sinônimo. Então, eu vou pintar de amarelo. Resolver. Resolver está em qual quadro? Na palavra sinônimo. Ó, resolver, decidir. Então, eu vou pintar de amarelo. Corajoso. Onde que está? No sinônimo de valente. Então, eu vou pintar de amarelo. Qual mais? Gostar. Aqui, receber. Está no quadro do sinônimo. Ó, ganhar, receber. Vou pintar de amarelo. Gostar. Cadê? Gostar, 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 gostar. Apreciar. Então, eu vou pintar de amarelo. Andar. Cadê o andar? Caminhar. Ó, está no quadro do sinônimo. Então, eu vou pintar de amarelo. E divertido? Divertido também está no quadro do sinônimo. Aqui é engraçado. Então, eu vou pintar de amarelo, tá? E aí, depois, nós tínhamos que pintar de verde a resposta dos antônimos, tá? Então, vamos lá. Perguntar. Qual que é o antônimo de perguntar? Responder. Então, vamos pintar de verde. Chorar. Qual que é o antônimo de chorar? Rir. Silêncio. Qual que é o antônimo de silêncio? Barulho. Então, pinto de verde. Paz. Qual que é o antônimo de paz? Guerra. Então, pinto de verde.
duro, né? Que seria mole. Qual que é o antônimo de mole? Seria duro. Pinto de verde. Pesado. Cadê? Ó, leve. Qual que é o antônimo de leve? Pesado. Olha aqui, ó. Então ele está aqui no quadro de antônimo. Eu pinto de verde. E salgado? Qual que é o antônimo? Onde que ele está aqui no quadro? Ó, doce, salgado. Então eu pinto de verde. E desarrumar? Qual que é o antônimo de desarrumar? Arrumar. Então eu pinto de verde. E aí, vocês acertaram aí? Deu tudo certo para vocês? Espero que sim, tá bom? Então vamos para a próxima página. A próxima página, que vai ser lá. Deixa eu ver aqui no meu livro. Que não. Peraí, que eu não consigo abaixar a cabeça, pessoal. A página 71, vocês tinham que escrever as palavras no quadro. É uma resposta pessoal, cada um fez a sua, então eu não vou comentar aqui nessa correção, tá? E aí depois nós fomos para a página 72, que nós falamos lá sobre a história, né, do João e Maria, que vocês iam começar a fazer uma revisão. Na página 74, vocês leram, né, eu li para vocês, depois vocês leram de novo, a história do João e Maria. Só que foi uma história adaptada, ela foi uma história de uma nova versão. Quem que escreveu a história? Quem lembra? Os irmãos Grimm, lembra? E aí, na página 75 também, vocês tinham que ir lá no caderno de português responder aqui essas rodas de conversa. Essas rodas de conversa também é uma opinião individual. Não vou estar comentando aqui na nossa correção agora, tá? E aí, depois que eu li a história para vocês adaptada lá do João e Maria, e vocês também releram a história, tinha as atividades que tinham que ser feitas, que ela é da página 76. Abre lá na página 76. Então, de acordo com a leitura lá do texto, vocês tinham que responder essas perguntas aqui, tá? Então, vamos ver a primeira pergunta, ó. Quais são os personagens do conto de fada João e Maria? Então, quem aparece lá na história? Quais são os personagens que aparecem lá? Ó, a madrasta, o pai, João, Maria, a bruxa, um passarinho e um cisne, tá? O passarinho cisne também aparece na história. Então, ele é um personagem. Ele pode não ser o personagem principal, mas ele apareceu na história. Então, se ele aparece e é um ser vivo, ele tem que entrar como personagem, tá? Se acertou, confere. Se não acertou, faltou alguma coisa, inclua aí, certinho? B. Pinte no texto o trecho em que o autor introduz a história às personagens. Então, pessoal, ó, lá no texto que vocês tinham que pintar a história que introduz os personagens, é bem lá no comecinho, ó. Se vocês forem lá na página 74, vai falar assim, bem no primeiro parágrafo, ó. Um casal de lenhadores morava em uma cabana pobrezinha, perto da mata com seus filhos. Olha, introduzindo o personagem aqui, ó. João, Maria. A mulher era a madrasta dele. Então, essa parte aqui no comecinho do texto, você já tem que pintar, tá? Por quê? Porque lá já começa a falar quem são os personagens da história. Depois tem mais uma parte do texto que também fala sobre os personagens, que está aqui, ó. Quer ver? Como era muito pobre e não tinha como alimentar a todos, a madrasta malvada sugeriu ao marido abandonar João e Maria na floresta. Então, qual que é o outro personagem que ela fala aqui? O marido, né? Que é o pai do João e Maria. E aí, depois tem mais uma parte que introduz os personagens, que é essa parte aqui, ó, que está no primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo, que fala assim no quarto parágrafo, acompanha comigo.
Mas a madrasta não se conformou e fez o pai levá-lo novamente para a floresta. Como dessa vez João não teve tempo para pegar as pedras, foi espalhando pelo caminho migalhas de pão. Olha o próximo personagem aqui, ó. Os pássaros comeram um pedaço de pão que serviam para indicar o caminho de volta. Tá vendo? Nessa parte aqui, já introduziu o outro personagem que foi os pássaros. E aí, depois disso, nós vamos achar a parte aonde que está falando da bruxa, né? Aí nós vamos lá para a página 75. Vamos abrir na 75? Lá no primeiro parágrafo da 75 está falando assim, ó. Mas, de repente, apareceu uma terrível bruxa. Então, nessa hora, que personagem que aparece? A personagem da bruxa, né? Então, vocês poderiam ter grifado essa parte aí também, tá? E aí, o último personagem que aparece vai ser lá no penúltimo parágrafo. Como contar comigo para vocês não se perderem na página 75, ó. Primeiro parágrafo, segundo, terceiro, quarto. Então, lá, o que que fala no quarto parágrafo da página 75? Os dois encontraram na casa, uma sacola cheia de pedras preciosas. Pegaram quantas puderam e fugiram nas costas de um cisne encantado que estava no jardim da casa da bruxa. Então, essa parte aqui vocês também poderiam ter grifado lá no texto, tá? Professora, eu não grifei todas essas partes. Não tem problema, tá bom? Eu estou mostrando para vocês, comentando aqui com vocês, na verdade, não estou mostrando, quais eram as partes que vocês poderiam ter pintado ali, tá? Mas vamos para a C aqui, que a C eu tenho certeza que vocês preencheram direitinho. Qual é o fato narrado neste conto? Então, qual que foi a história narrada neste conto? Ó, duas crianças que são abandonadas na floresta e perdidas. Elas encontram a casinha de uma bruxa. Então, aqui tem uma ideia de como você pode estar escrito. Se você escreveu de outra maneira, pede para o adulto conferir, tá? E aí, depois que o adulto falar para você que tudo bem, você vai colocar um V de visto, porque essa resposta é uma resposta pessoal, tá? D. Qual o motivo que levou as crianças a serem abandonadas na floresta? Por que, que as crianças foram abandonadas na floresta? Ó, a pobreza, a dificuldade em alimentar as crianças. Então, por que, que a madrasta queria que o pai abandonasse as crianças na floresta? Porque eles não tinham dinheiro para sustentar as crianças. Então, por isso que eles acabaram, e o pai também acabou aceitando a ideia da madrasta. Tá bom? Também, como era uma resposta que você teria que formular com essas palavrinhas, você vai colocar um V de confere. Você colocou mais ou menos isso? Por causa da dificuldade de sustentar as crianças, tá? Tudo bem que a madrasta queria que deixasse as crianças lá, mas por quê? Tinha um motivo. E por que, que o papai aceitou? Pela dificuldade em alimentar e pela pobreza, tá? E qual é o grande conflito que as crianças vivem? Qual foi o grande conflito da história? Olha o que a resposta traz para a gente. Elas são aprisionadas pela bruxa, que passa a alimentar João para devorá-lo quando estiver gordinho, enquanto Maria passa a limpar a casa. Então, o que aconteceu? Qual que foi o maior conflito das crianças? Foi quando eles foram aprisionados pela bruxa, né? A bruxa começou a alimentar lá o João, porque ela queria comê-lo. A Maria, ela fez lá de empregada, ela queria que a Maria ficasse limpando a casa. Então, esse momento da história foi um momento de mais conflito. Foi um momento que João e Maria ficaram mais em perigo, tá? E aí a F fala o seguinte: qual é o desfecho da história? Ou seja, qual foi o final da história? Maria solta João, jogam a bruxa dentro do forno,
pegam uma sacola de pedras preciosas e fogem nas costas de um cisne encantado. Voltam para casa, encontram o pai arrependido e viúvo e vivem felizes para sempre. Então, esse foi o final da história. Vocês colocaram mais ou menos isso? Alguma coisa parecida com isso? Espero que sim. Se você colocou algo parecido com isso, é sinal que você compreendeu o texto, tá? Como são interpretações de textos, são respostas pessoais, vocês vão colocar V de visto, lembrando que as respostas de vocês pode estar escrito da maneira de vocês, mas tem que ter coerência com a resposta que o livro está trazendo. Joinha? Vamos para a próxima página, então? Aí, nós vamos para a página. ah, Deixa eu ver. 78. 78. Pode ir lá, todo mundo. Já estão lá? Então vamos ver o exercício 4, que ainda fala sobre a historinha do João e Maria. Os quadrinhos são as representações de acordo com o que narra a história de. Então, aqueles quadrinhos que vocês têm na página 77, que é esse aqui, que eu tinha explicado já para vocês, ele é de acordo com que história? Ó, de uma madrasta invejosa e uma filha bonita, de duas crianças abandonadas por ordem da madrasta, de uma menina que vai para a casa da avó, de um menino desobediente que desobedece seu pai Gepeto. A resposta correta é a resposta B, né? Então, essa aqui tem que ter marcado a B. Se não marcou, tem que arrumar, porque a resposta correta é a B, tá? 5. No início do conto, a madrasta está conversando com o pai sobre João e Maria. E as crianças ouvem. O quadrinho que representa esta cena é do número. Então, lá no quadrinho, qual que era a cena que representa as crianças ouvindo a conversa? É a cena número 6, tá bom? Essa também vocês têm que ter marcado o número 6 aí. 6. Escreva como você conseguiu identificar a resposta do exercício anterior. Então, aqui dá algumas dicas do que você poderia ter escrito. Eu vou ler para vocês. Ó, estimular o aluno a descrever a cena, ou seja, você escrever o que você viu, tá? Espera-se que o aluno associe suas respostas aos elementos existentes na figura. Exemplo: em uma cozinha, uma mulher de pé conversando com uma expressão demonstrando raiva e o seu pai sentado com um olhar triste. Além disso, nota-se a presença das crianças na porta. Então, o que ele está falando aqui? Que vocês têm que ter escrito, ter descrito como que vocês perceberam que foi aquela cena. O que vocês viram naquela cena que vocês acharam que era aquela? Vocês escreveram o que vocês viram? Se vocês escreveram, vocês vão colocar certo. Se vocês não escreveram, vocês têm que apagar, ir lá olhar na cena e ver o que tem naquela cena e escrever na resposta 6, tá? 7. As crianças são levadas para a floresta e o pai acende uma fogueira para que elas se aqueçam. Identifique este quadrinho e responda: qual é a expressão da madrasta nesse momento? Então vamos ver a sugestão do livro. O exercício 7 tem por objetivo trabalhar a linguagem não verbal, já que a madrasta está com uma expressão de maldade. O quadrinho que representa é a cena 4. E a expressão da madrasta é de maldade e de satisfação por ter conseguido se livrar de João e Maria, tá? Então, o que vocês tinham que ter colocado aí? Que é a cena 4, né? E qual que era a expressão da madrasta? O que vocês acharam que era a expressão da madrasta? De maldade, de satisfação, de cara de brava? Vocês colocaram mais ou menos isso? Vocês perceberam que a madrasta estava com uma cara assim, bem bem maldosa, uma cara de risinho, de brava? Foi isso que vocês colocaram? Se vocês perceberam que a madrasta estava com uma cara de má, de satisfeita por ter feito isso com as crianças, vocês acertaram. Se vocês não colocaram, precisa colocar qualquer expressão
qual que é a fisionomia, o rostinho lá da madrasta, tá bom? Se está tudo certinho, confere. Se não, precisa arrumar. Se essas respostas precisar do adulto para conferir se realmente está certo, tudo bem, pode chamar o adulto neste momento, tá bom? Aí nós vamos para a página 79, que continua falando sobre o conto do João e Maria. Relacionando o conto lido em sala com os quadrinhos que ilustram a mesma história, responda o que se pede. Então, a gente ainda está falando do conto e destes quadrinhos aqui, tá? Pergunta A. Qual é a sequência correta das cenas do quadrinho? Então, nós tínhamos o quadrinho aqui, ó, com todos os números das sequências. E aí, vocês perceberam que aqui tá tudo bagunçado, né? Tá tudo, não está na ordem certinha como está a leitura lá no texto. Então, vocês tinham que colocar a ordem. Então, olha como que é a ordem correta, ó. 6, 3, 4, 1, 2, 5. Se vocês colocaram esses numerais nessa ordem, vocês acertaram. Se não colocaram, vai precisar arrumar, porque vocês confundiram em alguma coisa aí, tá bom? B. O que João fez da segunda vez em que o pai os levou para a floresta, para que ele e Maria não se perdessem e conseguissem encontrar o caminho de volta para casa? O resultado foi positivo ou negativo? Explique o que aconteceu e identifique qual o quadrinho representa isso. Então vamos ver a sugestão do livro. Ó. João teve a ideia de jogar migalhas de pão no caminho que percorreu. Contudo, os pássaros foram comendo as migalhas e as crianças se perderam. O quadrinho que representa essa cena é o quadrinho número 3, tá? Vocês colocaram o número do quadrinho? Tinha que colocar. Quem não colocou precisa colocar, porque está falando, está perguntando isso aqui para vocês, ó. Indique qual quadrinho representa isso. Então, é o quadrinho 3. E aqui ele explicou o que aconteceu. Vocês explicaram aí também? Colocaram que ele jogou pão, e aí os passarinhos comeram e se perderam? Se colocaram, certinho. Se não, precisa arrumar. Descreva a cena que representa o final da história. Então, qual que é a cena que tinha lá o final da história? Ó, o que o livro trouxe aqui para a gente? Espera-se que o aluno descreva o momento em que as crianças voltam para casa, trazendo as peças preciosas que trouxeram e se reencontram com o pai e viveram felizes. Foi isso que vocês colocaram? Bem o finalzinho da história? Se foi, confere, tá? E aí, feito isso, nós fizemos uma atividade, algumas, né, no caderno. Não são todas que eu vou comentar aqui com vocês, porque algumas que vocês fizeram eram respostas pessoais, então cada um fez a sua, então não vai ter certo ou errado para a gente comparar agora, tá? A professora está fazendo a verificação pelas fotos que vocês estão enviando, tá? Então essa aqui não era pessoal, vocês tinham que fazer de acordo com o texto. Então, tinha um texto aqui para que vocês fizessem a leitura, e aí, dessas palavrinhas que estavam aqui no texto, vocês tinham que separá-las no quadro de substantivo comum e no substantivo próprio, tá? No substantivo comum, que são nomes comuns, o que vocês tinham que ter escrito? Sofá. Esse sofá eu escrevi com letra maiúscula porque eu estou começando a frase aqui, tá? Estou começando o parágrafo. Então, quando eu vou começar um parágrafo, a primeira letra tem que ser maiúscula. Lembra disso? Então, aqui tem que vir, ó, sofá, sacola, tomate, lápis, violão, sino. São essas. Se está tudo aí, confere, senão tem que arrumar. No substantivo próprio, que é nome próprio, que é próprio do ser, tem que ter todos com letra maiúscula. Ó, coloquei em vermelho para vocês poderem visualizar bem certinho. Então, quais são? Brasil, Eduardo, Letícia, Rua Iraí, São Paulo, Itália. Se colocou todos esses, confere. E aí nós tínhamos também uma interpretação de texto, tá? Essa interpretação de texto dá para nós corrigirmos. A produção, que vocês fizeram no mesmo dia, não vou comentar aqui. E aquelas outras atividades sobre substantivo, também não vou comentar,
porque eram atividades pessoais. Cada um tinha a sua respostinha ali, podia escolher o nome que ia colocar, tá? Então vamos lá. Leitura e interpretação. Noite de São João. Que noite linda, que animação. Hoje é noite de São João. Hoje tem festa, que animação. Pula a fogueira, bate o pé, bate a mão. Pois tem pipoca, canjica e feijão. Hoje tem festa, que animação. Tem quadrilha e forrozão. Viva São Pedro, viva São João, só não pode soltar balão. Então, esse era o texto, tá? E aí vocês tinham que responder. Então, qual que era a primeira pergunta? Qual é o título da música, desse textinho aqui? Qual que é o título, pessoal? Ó o título aqui, ó. Noite de São João. Então, vocês colocaram aqui? Se sim, confere. B. Quais os nomes das pessoas que aparecem na música? Quais são os nomes que aparecem na música, os nomes próprios? Ó, São João e São Pedro, tá? Então, são os dois nomes, São João e São Pedro. Quem colocou João e Pedro, tudo bem também, tá bom? Confere. C. Quais as comidas típicas aparecem na música? Então, olha aqui as comidas, ó. Pois tem pipoca, canjica e feijão. Então, colocaram pipoca, canjica e feijão? Confere. O que não pode soltar em noite de São João? Só não pode soltar balão. Colocaram balão aqui? Confere. E é isso. Nossa correção de português. Deixa eu voltar aqui que fica mais claro. Nossa correção de português se encerra por aqui e vamos agora para a correção de matemática. Estou esperando vocês lá, tá bom? Beijo.